Vamos continuar falando especificamente sobre as alterações que podem acontecer nas secreções desses hormônios que a gente falou. E aí a gente vai iniciar pela doença de Addison, que como eu coloquei aqui, né, no slide, ela vai ser causada por uma insuficiência adrenal cortical primária. Então, o problema é que, como é primário, esse conceito de primário e secundário tem que ficar bem na cabeça suas. Primário é a glândula que produz o negócio. Então, se o problema é primário, quer dizer que o problema está na glândula que produz o trem. Então, aqui o problema está na adrenal, né? Que é a adrenal que deveria estar produzindo, não está produzindo. Secundário é um problema central, né? Secundário lembra de central. Então, central secundário. Então, quando eu falo central secundário, vocês têm que pensar no sistema nervoso central, tem que lembrar do hipotálamo, hipófise, né? Hipófise não é sistema nervoso central, mas assim, vocês entendem, né? Tá lá em cima. Então, lembram disso, tá? E aí a doença de Addison, ela vai ser causada por uma destruição autoimune das células das zonas do córtex. Então, o nosso corpo é uma doença autoimune, tá? Então, é isso que vocês têm que saber, sendo bem direto ao ponto. Então, a gente vai ter uma destruição da zona do córtex. Então, se destruir o córtex, a gente tem a redução de todos os hormônios que o córtex produz. Então, vai diminuir quem? Vai diminuir cortisol. O trem não tá bonito, não. Vai diminuir aldosterona. E vai diminuir testosterona. Meu Deus, e agora? E agora, Jesus? O que a gente vai fazer com uma pessoa que não tem cortisol, não tem aldosterona, não tem testosterona? A gente faz o quê? Né? E quais são os sintomas desse trem? Menino, é muito sintoma, gente. Nem dá pra começar a falar aqui. Por quê? Porque se não tem cortisol, não tem aldosterona, não tem testosterona, esse querido não tem nada. Então, os sintomas ele vai ter de tudo, né? Porque se não tem nada, então assim, se não tem cortisol, vai causar hipoglicemia, anorexia, perda de peso, náusea, vômito, fraqueza. Se não tem aldosterona, vai ter hipercalemia, acidose metabólica e hipotensão, igual a gente falou. E nas mulheres, né, principalmente, porque a testosterona não faz falta para os homens, né? Mas nas mulheres, a falta da testosterona vai causar diminuição dos pelos pubianos, uma coisa que, né, não faz falta também, e axilares também não faz falta, mas vai causar uma diminuição da libido, que é a parte mais importante, né? Digamos assim, da função da testosterona para a mulher, coisas importantes. Então, vai ter essa redução aí. Além disso, a gente tem que ter essa parte que é importante, hiperpigmentação da pele. Por quê, gente? Outra coisa que eu vou falar aqui antes de falar disso. Então, vocês entendem que se o meu cortisol tá baixo, o que vai acontecer com esse meu paciente? O cortisol dele tá baixo. Por que o cortisol tá baixo? Porque não tem corticotrófico para produzir cortisol. Por que não tem corticotrófico? Porque a célula de defesa, nossos anticorpos destruíram os corticotróficos. Então, é uma destruição em massa da parte do córtex da adrenal. Então, destrói as células, mata as células. Então, não tem quem produz o cortisol, né? Então, o cortisol tá baixo. Vocês entendem que se o cortisol tá baixo, o ACTH tá alto? Entende? Porque eu acabei de explicar a regulação desses hormônios, né? Então, se o cortisol tá baixo, a resposta é aumento do ACTH. Então, é isso que vai acontecer aqui no problema primário. Então, no problema primário, a gente vai ter diminuição do cortisol, porque teve uma destruição autoimune. Então, na doença, isso é importante, porque a gente tem um negócio. Enfim, na doença de Cush, de Addison, a gente tem diminuição do cortisol, aumento do ACTH. Ok. E agora, então aqui, aumento da secreção do ACTH. Agora a gente vai entender por que tem uma hiperpigmentação da pele.
Então, gente, existe uma coisa muito bonitinha que chama, para os íntimos, ela tem esse nome. Para os íntimos, então nós somos íntimos, então nós vamos chamá-la assim, a PONCE. PONCE. Essa PONCE é uma sigla para o nome pró-opiomelanocortina. Essa proteína, ela é uma proteína precursora comum entre o MSH e o ACTH. ACTH todo mundo já sabe o que é, mas o que é diacho de MSH? MSH é só para destacar, né, não ficar na mesma cor. MSH é o hormônio estimulador de melanócitos, tá? Então, melanócito é o hormônio que controla a pigmentação da pele. Então, vocês percebem que eles provêm da mesma molécula, da mesma proteína. Essa proteína ela cliva e ela dá origem ao ACTH e ao MSH. Dessa forma, existe uma semelhança estrutural muito grande entre essas duas partículas, entre esses dois hormônios. E o que vai acontecer então? Vai acontecer que, devido a essa semelhança, o ACTH em excesso, que é o que acontece aqui, o ACTH está em excesso. Ele pode se ligar nos receptores do MSH e estimular a produção de melanina, entendeu? Então, essa diferenciação aqui é importante, porque a gente vai ter uma hiperpigmentação da pele, principalmente no cotovelo, joelho, leitos ungueais e mamilos, por causa da relação do ACTH com o MSH. Eu acho que ficou claro, né? Então, resumindo, ACTH e MSH derivam da mesma proteína, a pró-opiomelanocortina. Altos níveis de ACTH podem ativar receptores de melanócitos, causando hiperpigmentação da pele. Então, toda vez que tiver hiperpigmentação da pele, vocês já podem associar. É a dica que Pedro está dando para vocês saberem que tem um aumento no ACTH, ok? Então, quando o Pedro falar hiperpigmentação da pele, ele não vai falar assim, né, gente? Ele vai falar escureceu e tal. Vocês já podem associar que o ACTH está elevado, ok? Então, esse é o panorama da doença de Addison. Como é que a gente vai tratar? Então, a gente trata dando os hormônios que estão faltando. Testosterona não faz diferença, né? Para a mulher, se ela quiser, né, aumentar a libido e tal, a gente pode repor um pouquinho. Mas o principal é o cortisol, que a gente vai repor através, né, de glicocorticoide, e a aldosterona a gente vai repor também. Já a insuficiência da suprarrenal secundária, ela é o contrário. Ela vai ser um problema, igual eu falei, no hipotálamo ou na hipófise. Então, aqui a gente vai ter uma diminuição no CRH ou uma diminuição do ACTH. Então, a gente vai diminuir esses dois. Vai ter uma diminuição, uma insuficiência, né, da suprarrenal. Então, ela não consegue, a supra não, mas o SRH e o ACTH estão insuficientes. Então, tão baixos, né? E, por causa disso, tem vários motivos e tal, mas não precisa, assim, entrar muitos nos motivos, não. Mas, isso vai causar, então, deficiência, né? Se não tem ACTH, o cortisol vai estar baixo também, né? Porque se não tem ACTH para estimular o cortisol a ser produzido, o cortisol não vai ser produzido. Então, a gente tem uma deficiência, né,
de cortisol também. E aí, por causa disso, nós vamos ter sintomas como a hipoglicemia. Só que... E os sintomas que parecem um pouco, né? Os da insuficiência da adrenal primária. Só que a diferença... Existem várias diferenças entre a primária e a secundária. O primeiro delas é o ACTH. Aqui está diminuído e aqui está aumentado, né? Ambos, o cortisol está baixo. Tanto na doença de Addison quanto na insuficiência secundária, o cortisol está baixo. Mas por motivos diferentes. Aqui é porque eu não tenho como produzir cortisol. E aqui é porque eu não tenho quem estimule meu cortisol a ser produzido. E aí, além disso, né? Igual eu falei, os níveis de ACTH estão baixos. Na insuficiência adrenocortical secundária, os níveis de aldosterona estão normais. Por quê? A síntese de aldosterona, ela não precisa tanto do ACTH, ela não depende tanto do ACTH. Por quê? Tem o sistema renina, né? Que pode compensar a falta do ACTH. Então, por isso que os níveis de aldosterona estão normais. Então, a gente não vai ter as outras alterações que a gente falou, né? No caso anterior da doença de Addison. Não vai ter sintomas de deficiência de aldosterona. Não vai ter hipercalemia, não vai ter acidose, não vai ter hipotensão. Aqui vai ser normal. E também, na insuficiência adrenocortical secundária, não ocorre pigmentação, porque o nível de ACTH está baixo. Então, somente para deixar bem claro essas diferenças aqui. E aqui a gente vai tratar mesmo com corticoide, glicocorticoide exógeno mesmo, ok? Então, acho que dessa forma ficou bem claro para vocês, sem dúvidas mesmo. Bom, e agora, né, já falando sobre a síndrome de Cushing e a doença de Cushing e a síndrome de Cohn. Então, a síndrome de Cushing ainda falando sobre o cortisol, o adrenal e tal. Aí a gente tem a síndrome de Cushing, que ela vai ser causada, né, pelo excesso crônico de glicocorticoide. E esse excesso, né, de glicocorticoide, ele pode ser causado ou pela produção espontânea de cortisol, então minha suprarrenal ficou louca e começou a produzir cortisol da cabeça dela, com tumor, alguma coisa assim, ou devido à administração de doses farmacológicas muito altas de corticoide. Então, é muito comum a gente ver os pacientes utilizando o corticoide de forma contínua, o que é um veneno. O corticoide em excesso, né, é um perigo. A gente não pode usar corticoide durante muito tempo, gente, porque o corticoide ele tem diversos efeitos sistêmicos e pode causar uma síndrome de Cushing, né? A face cushingoide, que todo mundo conhece desde o primeiro período e tal, é causada, né, pelo excesso desse glicocorticoide e tal. E então a gente tem que ter cuidado ao prescrever, né, um corticoide. E aí, como que a gente vai fazer? A doença, a gente vai falar primeiro da síndrome. Então, as causas da síndrome: excesso de cortisol, seja endógeno ou exógeno, mas é o excesso do cortisol. Ok. Problema, então, a síndrome de Cushing é primária. O problema aqui é primário. Esse aqui é secundário. Ok. E aí, o que isso vai causar para mim, né? Os sintomas é o excesso de cortisol. Então, o que o excesso de cortisol causa? Hiperglicemia, porque a gente já sabe que faz gliconeogênese. Perda muscular, porque a gente sabe faz gliconeogênese, então é um efeito catabólico. Obesidade central, também. Rosto redondo, gordura. A gente tem a famosa giba de búfalo, né? Que é essa parte aqui, ó, do corpo. Então, acumula gordura nessa região aqui, causa isso, a obesidade central. Tudo aqui na barriga da paciente. Má cicatrização, a gente sabe que diminui a produção, né, de colágeno, causa estrias
estrias violáceas ainda por cima, má cicatrização, osteoporose e hipertensão. Hipertensão por causa, né, que o cortisol tem aqueles efeitos que eu falei, de estimular os mineralocorticoides, e também porque outra função do corticoide é ativar, né, reativar os receptores, não é ativar, na verdade, é aumentar o número de receptores alfa-1. Então, o corticoide deixa, o cortisol deixa os meus vasos sanguíneos mais reativos às noradrenalinas, às catecolaminas, no caso, né? Além disso, a gente também tem que o cortisol, ele parece muito também com os androgênios, né, sexuais, e aí isso também pode causar uma virilização nas mulheres devido a essa semelhança mesmo por ser esteroide. E aí essa obesidade central, né, essa distribuição da gordura na região abdominal é uma característica masculina, justamente porque os hormônios, eles causam isso. A gente sabe que a mulher, o estrogênio, né, os hormônios femininos, eles vão distribuir a gordura da mulher para locais diferentes dos locais onde o homem coloca a gordura dele, né? Então as mulheres, elas vão colocar a gordura onde? Na região do quadril, né? Na região dos seios. Agora, na região abdominal é mais comum para o homem, né? Então aí, por causa do excesso, né, desse cortisol, ele acaba indo para lugares que não são dele. Então ele vai nos receptores mineralocorticoides, ele vai nos receptores androgênios e vai simular como se fosse eles, e aí vai estimular os efeitos dos outros, né? Aqui, por causa que nós vamos ter um excesso de cortisol, porque o problema é primário, a resposta do meu ACTH vai ser reduzida. Então, o ACTH vai estar diminuído, né? Por causa da retroalimentação negativa. E o tratamento vai ser com inibidores, né? A gente já falou, o cetoconazol, o antifúngico, ele vai ser utilizado aqui porque a gente já falou sobre a ação dele. Ele vai inibir, né, a colesterol desmolase e vai inibir a produção do cortisol também. A metirapona, a gente também já falou da função dela, né, de inibir as enzimas para a conversão do cortisol. Então, se o problema é um excesso de cortisol, então a gente vai suprimir esse excesso de cortisol. Além disso, a gente também pode fazer, né, uma retirada dessa adrenal, mas em casos mais graves. Já a doença de Cushing, ela vai ser, não sei para que coloco o mesmo nome, só para confundir. Enfim, a síndrome de Cushing, então, ficou claro que é primária. A síndrome de Cushing é causa primária. Já a doença de Cushing, ela vai ter a mesma clínica da síndrome, só que ela vai ser causada por coisas diferentes. Na doença de Cushing, o problema vai ser na hipófise, né? Então, a hipófise que vai estar produzindo demais o ACTH. Então, aqui a gente vai ter o aumento no ACTH e basicamente é só assim que a gente pode saber a diferença, porque a clínica é a mesma, né? Então, se a clínica não indica pra gente o que vai ser a causa, é o exame do ACTH que vai nos indicar que é isso. Além disso, a gente também pode fazer, né, o teste de supressão com dexametasona. E aí, na síndrome de Cushing,
Como o tumor na suprarrenal funciona de maneira autônoma, a secreção de cortisol não vai ser suprimida pela dexametasona. Já na doença de Cushing, como o problema é o ACTH, se a gente dá uma dexametasona, o cortisol ele vai ser suprimido, ok? Então, isso aqui pode nos ajudar a diferenciar também, ok? E é isso que Pedro cobra. Pedro cobra essa diferença entre síndrome e doença de Cushing sempre. E a gente vai diferenciar pela prova o ACTH e pelo ACTH e pelo teste de dexametasona. Então, novamente, na síndrome de Cushing, é uma doença primária, né? Então, a adrenal está produzindo sozinha na cabeça dela o cortisol. Se eu dou dexametasona na síndrome de Cushing, isso não faz cosquinha pro cortisol. O cortisol continua alto. Na doença de Cushing, é secundário, o problema é secundário, né? É um hipercortisolismo, falando do nome bonito, hipercortisolismo secundário, que se eu faço o teste de supressão com dexametasona, eu vou ter uma redução no cortisol, vai funcionar, porque o problema está no ACTH. Então, se eu dou muito cortisol, o cortisol vem aqui e acaba com a brincadeira da ACTH. E aí, ok, funciona. O tratamento aqui também vai ser diferente. O tratamento vai ser com remoção cirúrgica, né, do tumor secretor de ACTH. Se o problema é esse, vamos tirar. E aí, falando, né, sobre a doença, eu queria que... essa parte aqui sumisse. Mas não vai sumir não, acho que não vai sumir não. Enfim, ó. Aqui, gente. Não vai sumir, vamos aceitar. Aqui, a síndrome de Cohen, então, não sei como falo direito, mas ela é causada por um hiperaldosteronismo primário, né? Então, o problema é na região da adrenal, né? Na região glomerular, e aí ela começa a produzir muita aldosterona, causada por tumor secretor de aldosterona. E aí os sintomas vão ser explicados por causa do excesso de aldosterona. Então, os sintomas são causados pela aldosterona. Então, se tem aldosterona em excesso, a gente vai ter o quê? Uma hipertensão, uma hipocalemia e uma alcalose metabólica, né? Pelos que já foi dito, já foi explicado. Além disso, a gente tem uma redução dos níveis de renina, justamente porque a renina ela é produzida quando está tendo uma diminuição da perfusão renal. Se nessa parte, se eu estou tendo muita aldosterona, eu vou ter muita reabsorção de sódio e água. Então, o volume do leque vai ser alto. Então, esse volume do leque alto vai sinalizar para a minha mácula densa que não está faltando, que a pressão está alta e que não está precisando de liberar renina, porque não está precisando de renina, nem de angiotensina, nem de nada, né? Então, os níveis de renina estão baixos por causa dessa explicação mesmo. O ACTH a gente sabe que não fede nem cheira nessa síndrome, a gente sabe que o sistema renina, angiotensina, aldosterona que faz essa regulação mais importante, né? E é basicamente isso. E o tratamento dela vai ser utilizar um antagonista da aldosterona, que no caso seria a espironolactona, e também a remoção cirúrgica desse tumor posteriormente. Bom, e aí passando mais à frente, a gente tem essas duas, e eu vou falar a palavrinha mágica que vai fazer ninguém prestar mais atenção no que eu for falar, mas eu vou falar mesmo assim. Essas duas aqui nunca cairão na prova, nunca cairão, digamos assim, né? Mas a gente tem que falar porque tá no livro, então tem que ser visto. Mas assim, gente, a chance disso aqui cair é 0. Na verdade, não pode falar 0, né? 10%. Mas quem cai é isso aqui. Oxi.
Agora pronto. Quem cai mesmo é isso, e nem tanto assim, e isso aqui. Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Então isso aqui é importante saber junto com o teste de dexametasona. Mas isso aqui tá no livro, então a gente tem que falar. Então a deficiência de 17-alfa-hidroxilase, menos comum, ela é a menos comum de todas. E aí, o que vai acontecer? A gente não vai ter a enzima 17-alfa-hidroxilase. Olha que legal! Pois é, se não tem essa enzima, a gente não vai conseguir produzir nem glicocorticoide, nem androgênio suprarrenal. Então, vai ter um déficit, uma deficiência de corticoide e androgênios. Então, aí vai causar, né, falta de cortisol, hipoglicemia, pipipi, popopó, falta de androgênio. Vai causar perda de pelo pubiano e axilar nas mulheres, perda da libido e tal. E aí, nesse contexto, como não vai ser produzido nem cortisol, nem androgênio, a gente vai deslocamento para a produção de DOC. Se eu não me engano é DOC. Essa aqui é DOC? Ixi, agora eu tô confusa. Acho que sim, DOC e corticosterona. Mas vocês reflitam aqui que tá falando DOC e corticosterona, que são mineralocorticoides, mas não está falando aldosterona. No caso, a aldosterona, ela tá reduzida. Mas vamos explicar por quê. Então, a gente tem, como não tá produzindo nem cortisol, nem androgênio, é como se esse colesterol ele ficasse em excesso. E aí ele vai ser desviado para a via que está sintetizando. E quem é essa via? A via dos mineralocorticoides. Então, voltando, né, no primeiro slide, ó. Vamos voltar aqui, rapidinho. Nossa, esse slide é muito... Meu Deus! Aqui, achei. Então, voltando nesse slide aqui, eu vou explicar aqui. Cadê? Aqui. Então, a gente não tem essa enzima aqui. Então, tudo isso aqui não vai ser produzido. Quem a gente vai produzir? Só essa via. Então, como essa via aqui está inibida, essas duas vias estão inibidas, todo o colesterol, toda a pregnenolona vai ser convertida em progesterona, vai ser convertida em DOC e em corticosterona. Então, a gente vai aumentar isso aqui, aumentar isso aqui. E aí, esses dois mineralocorticoides em excesso, eles vão causar os sintomas. Então, eles vão causar os sintomas de mineralocorticoides. Então, vai causar hipertensão, hipocalemia e alcalose metabólica. Nisso que eles vão causar essa hipertensão, os níveis de aldosterona vão estar baixos. Por quê? Quem explica? A aldosterona realmente é um mineralocorticoide que deveria estar aumentado. Só que quem regula também a aldosterona, angiotensina 2, regulando a aldosterona sintetase. Ok. Se esses dois juntinhos aqui já tá causando o aumento do volume do leque, lá no rim, a mácula densa vai perceber isso e vai falar: não preciso produzir renina, porque a pressão já tá alta demais, porque o volume do leque já tá alto demais. Estou sentindo que o volume do leque tá alto. Por que ele tá sentindo? Porque o DOC e a corticosterona tá fazendo isso. Mas a aldosterona não, tá quieta no canto dela. Beleza. E aí, o volume do leque tá alto. Então a renina falou: não vou ser liberada porque senão vou aumentar mais a pressão. Então o rim, ele não libera renina, não libera angiotensina 1 nem angiotensina 2. Então a angiotensina 2, ó, diminui. Então, se não tem angiotensina 2, não tem aldosterona também, porque não tem aldosterona para ir lá e mandar fazer. Entendeu? E aí, é basicamente isso que vai acontecer nessa 17-alfa-hidroxilase. Ok? Aí, na outra, o que a gente tem na outra? Na outra, a gente vai ter uma coisa parecida, mas aí a outra vai ser chamada de deficiência
de 21-beta-hidroxilase. Aí, ó, 21-beta-hidroxilase. Cadê a outra 21-beta-hidroxilase? Aqui, 21-beta-hidroxilase. Então, vai ser inibido as vias de produção de aldosterona, mineralocorticoide, nem glicocorticoide. Então, não vai produzir nem aldosterona, nem cortisol, e vai desviar tudo para a síntese de androstenediona e DEA, né, que são os androgênios. Então, a gente vai aumentar a produção de androgênios. Mas vamos voltar para o slide. Cadê? Aqui. Voltando ao slide. Então, a gente tem a deficiência dessa enzima e vai aumentar, então, a produção de androgênios. Então, os sintomas vocês já sabem. Sintomas de falta de cortisol e aldosterona e excesso de androgênios. Nas mulheres, a gente vai perceber, né, uma virilização das mulheres. E também, através, né, da urina, a gente pode perceber níveis aumentados de 17 cetoesteroides, que nem a gente tinha comentado anteriormente. Se esse defeito estiver já intraútero, no começo, né, da gestação, no feto feminino, esse excesso de androgênio vai causar uma masculinização dos órgãos genitais. Então, o clítoris vai ficar semelhante a um pênis, os lábios vão ficar semelhantes ao escroto. E aí, se não for tratado na infância, o excesso desses androgênios, né, vai causar um crescimento linear, aparecimento precoce de pelos pubianos e axilares e supressão da função gonadal. E aí, os níveis de ACTH vão estar aumentados por causa da retroalimentação negativa do cortisol. Então, se o cortisol está baixo, ele vai estimular a produção, né, e secreção do ACTH. E aí, esse excesso de ACTH vai levar, né, a uma hiperplasia da adrenal. E o tratamento mesmo é com reposição de glicocorticoide e mineralocorticoide, porque se é isso que está faltando, vamos repor e inibir essa testosterona, esse excesso de androgênios também na mulher, né? Principalmente que é a pessoa que mais se sente incomodada com esses sintomas, ok? Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar para vocês em relação às alterações das glândulas adrenais.